Esta conferência será gravada agora. Olá, pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Aline, eu sou responsável pela parte técnica aqui da supervisão técnica da Spartan no Brasil. Hoje nós falaremos sobre um tema que muitos dos nossos clientes, distribuidores, têm solicitado para nós, que é a parte de higienização em áreas de serviços de alimentação, nesse momento, né, de pandemia que nós estamos vivendo. E eu só vou falar um pouquinho de como será a estrutura do nosso treinamento e depois o Helder e o Paulo vão se apresentar um pouquinho mais para vocês, né? Basicamente, como será o nosso treinamento de hoje? Nós falaremos durante 1 hora sobre essa parte de serviços de alimentação mesmo, essa parte de higienização de superfície, principalmente onde tem um contato maior com o cliente. E nos minutos finais, 30 minutos finais, nós deixaremos para perguntas e respostas, para vocês tirarem suas dúvidas e tudo mais. Eu acho que é importante vocês não ativarem o microfone, porque senão acaba dando bastante interferência para a gente aqui. Todas as perguntas, os questionamentos que vocês quiserem fazer, pode fazer direto pelo chat, né, pelo bate-papo, que nós responderemos para vocês posteriormente, né, no final desse treinamento. Basicamente é isso, agora eu vou deixar o Helder se apresentar um pouquinho. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Helder, eu sou engenheiro de alimentos da Spartan e faço parte do corpo técnico da Spartan, junto com a Aline, a Maíra e o Thiago Lopes. Bom, boa tarde. Para quem também não me conhece, meu nome é Paulo Zanini Gregório, eu sou gerente nacional de vendas da Spartan. E a gente, na verdade, selecionou o tema hoje da nossa live, né, de higienização em área de serviço, né, de alimentação, porque a gente acha extremamente importante, né, nesse momento. Esse é um segmento, o gastronômico, no geral, é um segmento no Brasil que muitos proprietários desses estabelecimentos estão buscando realmente como que vai acontecer aí a abertura ou até a liberação desses estabelecimentos numa época que ainda a gente sabe que a pandemia continua, né? Mas as pessoas vão ter que se adequar a algumas coisas. Então, essa live hoje ela vai apresentar um pouco disso. A Spartan tem feito, né, ao longo aí desses 3 meses que a gente está aí sofrendo com a pandemia, ela já fez live sobre o coronavírus, ainda nós fizemos sobre condomínios, né, e a gente achou muito importante esse segmento, que é um segmento que a gente está tendo muita procura aqui na Spartan por como fazer, como tomar as devidas precauções, né? Então, a gente vai iniciar essa apresentação com o Helder, né? E depois a gente tem uma sequência com a Aline. O conteúdo, né, abordado, né, a gente fez um pequeno índice aqui, né, que primeiro, a gente vai falar sobre adequações dos estabelecimentos, física, né, adequação física. Depois nós vamos falar do processo de higienização antes da abertura do estabelecimento para o cliente, né, quando tiver essa liberação. Depois nós vamos falar de quando o cliente está lá dentro, né, o processo de higienização durante o funcionamento do estabelecimento. E aí, finalizando, né, com também um pouco da higienização da parte de transporte, né, ok? Bom, na verdade, a ideia básica é apresentar esses 4 pontos principais, né? E a adequação dos estabelecimentos vai ser feita pelo engenheiro Helder aqui. Então, gente, para começar, em relação à adequação de estabelecimento, né, a gente pegou legislações, protocolos de estaduais e algumas sugestões da própria Spartan, no qual o proprietário, os colaboradores da empresa vai ter que realizar para abrir, né, o estabelecimento para o cliente. Então, no começo de abril, a Anvisa publicou 2 notas técnicas, que é a nota técnica 18 e a nota técnica 23, né? A nota técnica 18, que é do Covid-19 e boas práticas de fabricação em estabelecimentos de alimentos,
e a nota técnica 23 fala da indicação de utilização de máscaras e luvas no estabelecimento. Para começar, as notas técnicas deram enfoque, mas se basearam todo na RDC 216, que é de boas práticas de manipulação e fabricação em estabelecimento de alimentos, e na RDC 275, que é de procedimentos operacionais padronizados nos estabelecimentos de alimentos. Então, hoje, a Organização Mundial da Saúde tiveram estudos e não tem nenhuma evidência que comprove a transmissão do novo coronavírus por alimentos, né? Então, com base nisso, a nota técnica trouxe alguns enfoques. Então, por exemplo, o funcionário que vai dar o início no seu trabalho nunca deve estar utilizando o uniforme da casa para o local de trabalho. Então, sempre que ele for iniciar o trabalho, ele vai ter que fazer a troca do uniforme limpo e iniciar todo o seu trabalho. Outra questão seria também da utilização de máscaras e toucas, né? Então, respeitando sempre o protocolo de higienização. Então, por exemplo, se for utilizar máscara ou touca de TNT, tecido não tecido, sempre está fazendo o descarte, ou no caso de máscaras e toucas de tecido, é necessário fazer a higienização e a troca frequente. Só deixa eu colocar um adendo para vocês também em relação a essa informação que o Helder passou. A questão de máscaras, né, de tecidos, já é algo que está sendo realmente aprovado pela Anvisa. Vários estabelecimentos estão usando esse tipo de EPI. E eles fizeram, né, recentemente uma norma, que é, na verdade, uma nota técnica, que é a nota técnica de número 3, que eles comentam sobre como devem ser confeccionados esse tipo de máscara, né? Como eles devem ser utilizados também. Não adianta nada eu usar, por exemplo, uma máscara de tecido durante todo o dia, porque a gente sabe que no decorrer do dia, essa máscara acaba tendo muita umidade, muita sujidade. Então, é muito importante fazer a troca, a higienização de forma adequada desse tipo de EPI, né? E a ideia realmente da Anvisa direcionar esse tipo de EPI é porque a gente não consegue, tem uma escassez muito grande no mercado em relação às máscaras descartáveis, né? As máscaras como EPI, por exemplo, a N95, né? Que é mais destinada para a área hospitalar. Então, a gente acaba não tendo no mercado uma grande quantidade de EPIs como esse. Por isso que a Anvisa começou a direcionar essas máscaras de tecidos, mas obviamente deve ter todo o cuidado aí na higienização e em como utilizar esse tipo de equipamento, né, de acessório. A nota técnica 23, ela não obriga a utilização de máscaras, porém, os protocolos estaduais de todos os estados estão obrigando a utilização das máscaras em todos os estabelecimentos, né? Então, a máscara é um EPI para evitar a transmissão do novo coronavírus, né? A outra questão também é a utilização das luvas, na qual também a nota técnica 23 não obriga a utilização das luvas. E o enfoque também seria na questão de muitas pessoas que utilizam luvas têm a falsa impressão de que as mãos estão protegidas e não fazem a higienização frequente das mãos. Então, o que acaba sendo uma barreira física para a contaminação, acaba sendo um foco, né? Em vez de evitar, acaba sendo um foco de transmissão. Então, todos os estabelecimentos devem ter um treinamento com os colaboradores, verificando a questão de utilização ou não de luvas, casos sempre fazendo a higienização frequente das mãos, tá? E aí, a nota técnica 18 enfoca também na higienização frequente das mãos. E hoje, para a área de manipulação de alimentos, né, o que a Sparta indica são 2 sabonetes. Em área de manipulação de alimentos não pode ter sabonetes com fragrância e deve ser bactericida, antisséptico, né? E hoje, na nossa linha, temos o X-Press, antisséptico T4, e o Light Foam Antiseptic B. Agregando aí o que o Helder está falando, né? Na verdade, a Sparta ela
denomina, né, quando ela coloca expressa, que é um sabonete líquido, e quando ela coloca lactone, que é um sabonete em forma de espuma. Então, na verdade, hoje, dentro dessa área de manipulação, você precisa ter algo que elimina a matéria orgânica, né, gordura, tal, sujidade, mas também faça uma asepsia e não tenha fragrância. Então, a gente tem duas opções, né, para atender o segmento de higienização, principalmente dos colaboradores que manipulam o alimento, ou seja, para dentro da área de manipulação do alimento. Hoje não adianta só estar utilizando álcool gel ou espumante séptico, né? As pessoas, os colaboradores que fazem a manipulação de alimentos sempre ficam com uma carga orgânica relativamente alta nas mãos, então é necessário fazer a higienização com um sabonete. Tá? Hoje os protocolos estaduais falam para evitar a utilização de self-service, né? E optar mais para a parte de à la carte ou pratos prontos. Porém, aqui na Spark, né, a gente adaptou o nosso buffet, na qual a gente colocou uma barreira física, né, um vidro ou um acrílico, para evitar que os funcionários, os clientes, façam a transmissão a contaminação de alimentos por perdigotos, né, por gotículas de saliva. Então, a gente introduziu um vidro, né, na frente dos alimentos, que assim evita que o cliente tenha contato, a saliva tenha contato com o alimento. A outra questão também seria, colocando uma barreira física, é necessário ter um colaborador para fazer a montagem do prato para o cliente. Então, esse colaborador deve estar utilizando touca, máscara e luva. Por exemplo, nesse caso, se, por exemplo, o colaborador não está utilizando máscara, o que pode acontecer? As gotículas de saliva podem estar entrando em contato tanto com a comidas cruas, ou tanto o prato. Então, seguidamente, o cliente vai estar tendo contato direto com esse prato. A outra questão também seria das luvas. É importante lembrar, por exemplo, fazer a higienização frequente das mãos, das luvas, e fazer a troca também. Então, por exemplo, o colaborador montou o prato do cliente, se possível, fazer a higienização das luvas. Ou, no caso, vou fazer a limpeza do balcão. Fez a limpeza do balcão, teve contato com a sujidade do próprio cliente, da comida, importante também estar fazendo a troca das luvas. Em questão também a utensílios, né, talheres, pratos, bandejas, optar tanto por descartáveis ou realizar a proteção, né? O que também é importante lembrar que todos esses utensílios, o próprio colaborador que vai montar o prato que deve estar entregando para o cliente, porque senão o cliente vai estar entrando em contato ou com as bandejas, ou com o prato, ou com os talheres, mesmo estando protegidos. Então, é importante sempre o colaborador estar entregando todos os utensílios para o cliente. Normalmente, hoje em dia, né, o cliente ou o próprio proprietário, ele vai querer ter uma confiabilidade, né, no local. Então, é ideal a empresa ter uma máquina de lavar louça, né, termodesinfectadora, na qual vai fazer a lavagem e a desinfecção dos utensílios. Porém, na falta de uma máquina, o que a Spark indica? Realização da lavagem com detergente Golden Glow, detergente neutro, e o DM500, que é um detergente levemente alcalino, respectivamente na direção de 1 para 10 e 1 para 50, até 1 para 50 no DM500. Aí, caso a empresa queira fazer uma umectação dos utensílios, a imersão, a gente pode estar indicando o Golden Glow em uma direção de até 1 para 100. Tá? Então, realizou a limpeza, a gente vai indicar a desinfecção dos utensílios. E nesse caso, a gente indica o Perasect Food na diluição de 1 para 1000, 1 ml por litro de água. Né? E por que a gente indica o Perasect Food? Porque o ativo
ativo do Peracect Food é o ácido Peracect. Então, a gente sabe que tem alto poder de desinfecção, tem alta diluição, então 1/1000, 1 ml por litro de água, e também o principal que ele não precisa de enxágue. Então, fez a desinfecção, teve o tempo de contato de 10 minutos do produto com a superfície, você não vai precisar fazer o enxágue, que não vai deixar resíduo no utensílio. E rapidinho, eu queria colocar um adendo também, a questão que o Helder comentou do ativo, ácido peracético, que você, na verdade, você dispensa o enxágue final, é porque esse tipo de ativo, ele já está previsto por algumas resoluções, né, algumas RDCs da Anvisa, que fala que esse tipo de ativo, ele não precisa realmente do enxágue após ele pode ter contato com o alimento posteriormente, não precisa de enxágue para remover esse ativo bactericida. Tanto em relação ao que a Anvisa preconiza, né, nas RDCs, e ela retirou esse tipo de informação através da FDA, né? Então são normas já, né? Tem normas americanas, normas europeias, que dizem que esse tipo de ativo ele não precisa de enxágue, né? Dependendo da concentração em ppm final do ativo, você dispensa o enxágue e pode ter o contato posteriormente com o alimento. Não tem nenhum problema esse tipo de ativo em contato com o alimento. Na verdade, né, eu queria até acrescentar aí uma situação que, primeiro, né, quando nós temos as máquinas de lavar louça automática, industrial, né, principalmente, elas foram realmente colocadas no mercado para você ter uma excelente lavagem e higienização dos utensílios, né, pratos, copos, talheres. Né? Porque uma máquina tem que ser bem regulada, né? Porque aqui a gente percebe que alguns estabelecimentos têm até uma máquina, mas está totalmente desregulada, não chega na temperatura ideal. Mas uma máquina de lavar louça, ela tem um processo de lavagem, que a gente tem um produto chamado Ware Washer, ou NC Ware Washer, que são produtos que vai remover a parte de matéria orgânica, gordura, proteína, amidos e tal. Então, ele vai fazer a parte do papel do detergente, é um detergente. Só que já vai fazer com temperatura, que vai no máximo aí 55, 60 graus. Depois, há um enxágue, e nesse enxágue, uma máquina bem regulada, ela pode dar de 85 a 90 graus, que aí a gente comenta que vai ajudar no auxílio da secagem do produto, do utensílio, mas também da termodesinfecção. O problema é que muitos estabelecimentos usam o álcool 70 para secar prato porque a secadora não está bem regulada. Né? Então, aí o pano contamina o prato. Então, hoje a gente tem que perceber que os estabelecimentos que têm máquina têm que estar extremamente bem regulados. E os que não têm máquina, de preferência, adquirir a máquina. Caso não tenha como adquirir essa máquina, o ideal é que realmente faça um processo de lavagem utilizando, como a gente colocou aqui, né, o Golden Glow ou o DM500, que vai tirar a parte orgânica, o detergente, depois vai ter que fazer um enxágue, né, manual, e aí, para evitar daquele processo do álcool 70 ser aplicado com pano, que pode estar, mesmo tocando, pode estar contaminando ali o artefato, né, o utensílio, a gente está optando pelo que o Helder comentou, que é o Peracect Food, que é um produto, né, que esse produto ele é usado hoje muito na indústria alimentícia, né, para fazer desinfecção em áreas que não precisam de enxágue. E é interessante que esse produto, para manipular, você poderia usar um pump desse, que cada apertada que você coloca é 5 ml. Então, se o Helder colocou que o produto é 1 ml a litro, se eu estou aplicando uma apertada aqui é 5 ml, então eu tenho que fazer uma solução de 5 litros. Então, com uma apertada, que é 5 ml, eu consigo fazer 5 litros de solução, que eu posso fazer por imersão ou pulverização, no prato, nos talheres, nos copos, e deixar isso secar naturalmente, ok? Até porque quando for fazer esse processo, que a gente vê muito, né, alguns restaurantes usando o processo com álcool 70, para fazer esse processo, necessariamente eu tenho que usar o pano depois, porque o álcool 70, inclusive, ele só tem assim eficiência bactericida por meio de fricção.
Então, o pano ali, a secagem com pano, a utilização do pano nesse processo é para que você também forneça fricção para conseguir garantir uma desinfecção. Então, eu não vou conseguir desvincular um pano, um TNT, do produto álcool, né? Álcool 70. Então, eu posso correr um risco a mais de ter um tipo de material contaminado ali naquela superfície. Então, é importante mencionar que o ácido peracético não. Tendo tempo de contato do produto, né? A superfície estando visivelmente úmida, com um tempo de 10 minutos, eu já garanto esse processo de desinfecção. Continuando aqui. Continuando aqui, a gente pegou uma planta de um estabelecimento de um restaurante, né? E aí, adequando a questão de distanciamento de mesa, né, preconizados pela Organização Mundial da Saúde e protocolos de abertura, o que a gente fez? Antigamente, por exemplo, as mesas ficavam um do lado da outra, muito perto, exatamente, muito próximas uma da outra. Então, uma sugestão seria colocar, por exemplo, uma mesa sim ou uma mesa não, que aí ajuda no distanciamento tanto das mesas quanto das pessoas, né? A outra questão também, não só nas mesas, mas ali em volta a gente colocou umas bancadas, onde a gente teria que remover algumas cadeiras, né? Ou colocar de alguma forma que evite a aproximação das pessoas sentando uma perto da outra. Então a gente colocou as cadeiras separadas para estar evitando essa questão. Outra questão também seria o distanciamento entre as filas, né? Principalmente dos caixas e da parte do buffet. Hoje a Organização Mundial da Saúde padronizou 1 metro de distância. Porém, alguns protocolos falam de até 1,5 metro. Então, assim, obedecendo um mínimo de 1 metro já está dentro dos padrões. Então, a gente colocou uma imagem ali de 1,5 metro, né? Então, sempre que possível, o estabelecimento demarcar de alguma forma, ou com adesivos, ou de alguma outra forma, para estar evitando essa aproximação das pessoas. A outra questão também é disponibilizar álcool em gel 70, né? Ou esponjas antissépticas, principalmente na entrada do estabelecimento, no buffet, no caixa e na entrada e saída dos banheiros, né? Então, esses são locais estratégicos para fazer a higienização das mãos dos clientes, tanto dos clientes como dos colaboradores. Principalmente porque esses locais, né, que o Helder mencionou, não são locais que eu consigo fazer um processo de lavagem, eu não consigo lavar as mãos, não tem um lavatório. Então, a utilização de gel 70%, álcool gel 70% ou espuma antisséptica já vai garantir uma higienização se minhas mãos não estiverem com nível de carga orgânica muito elevado, porque se elas estiverem, realmente eu tenho que fazer o processo de lavagem com sabonete líquido, né, e conforme os protocolos que a OMS fala, os protocolos de higienização, sempre quando tiver um nível elevado de carga orgânica na palma das mãos, é importante fazer o processo de lavagem para retirar essa carga orgânica e fazer esse arraste da sujidade também com a água ali da torneira, água corrente. Na verdade, quando a gente coloca aí a asepsia das mãos sem água, a gente tem realmente 2 opções, né? Que é o Express Gel, que é o álcool gel 70, e nós temos o Antibac, que é um produto que você tem na composição álcool, mas o que realmente faz a efetiva desinfecção, né, a asepsia, é o amibanida. A vantagem é que você tem na espuma, né, uma quantidade que satisfaz psicologicamente, a pessoa não aperta várias vezes, né? E você consegue fazer a asepsia realmente sem a necessidade de enxágue. Isso não substitui a lavagem das mãos, né? Isso é quando a pessoa já usou o banheiro, tocou na maçaneta na hora de ir embora, tocou em algum lugar, e ela vai para a sua mesa e ela vai fazer a asepsia ali. Inclusive, esses dispensers normalmente estão fora do banheiro. Estão num corredor de passagem, numa entrada de restaurante, num caixa. Né? Então, os produtos nessa categoria é que não estão perto ali de locais que tem a pia, o lavatório. E já para dentro do banheiro, a gente tem a nossa linha, né,
X-Press e a Light Foam, que aí já são sabonetes com fragrância para fazer a lavação das mãos, né? Então, nesse caso, como não é área dentro da manipulação, você pode estar utilizando sabonetes com fragrância. Que na verdade aqui nós temos uma linha, né? Que é a linha Express, mesmo em conceito, tudo que for Express é líquido e tudo que for Light Foam, né? É espuma. Então, nós temos vários produtos aqui com fragrâncias, né? Então, aí já entra na área de banheiros sociais, né? Que no restaurante é interessante também ter. Então, tá bom. Finalizando essa parte de adequações, então a ideia da nossa apresentação é iniciar realmente com as adequações, algumas sugestões, né, que nós demos em relação ao que a gente falou de buffets e tudo mais, algo até que nós estamos colocando em prática aqui dentro da Sparta, mas também o que está previsto, né, pelo que a OMS fala, os protocolos de higiene e limpeza estaduais. É importante também a gente entrar na parte de higienização de superfícies. Então, como a gente faz a higienização antes da abertura do estabelecimento, né? Quais são as superfícies que nós temos que nos atentar para receber o cliente dentro desses locais? Como eu vou fornecer um local, um ambiente seguro para que nosso cliente entre nesses ambientes e realmente se sinta seguro, né? Num ambiente limpo, higienizado. É importante a gente falar dos processos e os procedimentos de como essas higienizações, como essas limpezas devem ser executadas nesse momento. Então, basicamente, nessa parte do treinamento, nós falaremos de várias áreas de higienização, não entraremos a fundo na parte de cozinhas, áreas de manipulação de alimentos, nessa apresentação, mas convido vocês também para conhecerem o nosso Clean Check Cozinhas, que daí tem a parte realmente da manipulação de alimentos, né? Fala o passo a passo, detalhe, conforme CVS, RDCs, né, que eu acho que é muito interessante, mas a parte de como receber o cliente, a parte externa, né, a parte onde tem o salão, os buffets, o caixa, até os sanitários, né, a parte de lounges, né, tudo isso a gente vai citar para vocês agora nessa parte do treinamento. Então, basicamente, antes de começar qualquer tipo de operação de limpeza com um produto de limpeza, né, limpeza úmida, né, que nós falamos, é importante e imprescindível a remoção do pó e sujidades que não estão aderidas na superfície. Então, esse primeiro processo é de extrema importância, porque se eu não conseguir remover essa carga de sujidade, quando eu entrar com qualquer tipo de detergente, limpador, desinfetante, esse produto ele vai ser consumido por essa sujidade que não está aderida, essa poeira, esses outros tipos de sujidade. E quando ele realmente tiver que agir na carga orgânica ou nos micro-organismos, ele não vai ter potência de limpeza e desinfecção. Então, é muito importante a remoção do pó primeiro. E sempre começar das áreas mais altas para as áreas mais baixas, né? Aqui a gente tem duas fotos aí na tela que vocês conseguem enxergar. O primeiro equipamento que nós usamos para a limpeza daquele lustre chama Duster. É um equipamento que nós temos aí da marca Unger, para fazer realmente essa remoção do pó nos lustres. E na segunda foto que a gente mostrou aí, tem um tipo de acessório que chama Trapmaster. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Paulo, você me ajuda? Primeiramente, eu só vou apresentar primeiro esse acessório para vocês. O Paulo vai fazer um teste aqui. Esse tipo de acessório, nós usamos muito, principalmente áreas que a gente não pode ter essa aspersão de partículas, de poeira, de sujidade no ambiente. Como que é essa fibra? Como ela funciona? Ela tem como se fosse um componente autocolante, né? A gente fala. Ele tem até uma aderência, essa fibra ela tem uma aderência interessante, que ela tem alta captação, poder de remoção de pó e sujidades não aderidas. Por que isso é muito interessante dentro da área de manipulação de alimentos, dentro da área de restaurantes e tudo mais? Porque toda vez que eu for fazer qualquer tipo de remoção de pó dentro desses ambientes, se eu utilizar um mop ou uma vassoura, o que pode acontecer? Eu ter aspersão de poeira nos ambientes. Quando eu faço aspersão de qualquer tipo de particulado, eu contamino outras áreas.
Então, assim, é muito perigoso isso. Dentro da área hospitalar, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, é proibido aquele mop-pó e vassouras, como nós estamos acostumados, por causa disso mesmo, da questão de aspersão de poeira no ambiente. Então, a gente tem essa opção agora na nossa linha, Strapmaster. O Paulo vai fazer até um teste. Só para vocês terem uma ideia, você pode recortar em várias tiras de fibra. Então, eu posso conseguir adaptar num mop, numa base de mop, ou no LT, por exemplo. Se eu quiser remover uma tira aqui, eu consigo, né? Ou duas, até no caso do LT é interessante duas, para que eu consiga colocar numa base de um LT, né? E eu consiga fazer uma remoção de pó de paredes, né? No caso do piso, eu posso usar uma base de mop mesmo e destacar 3 tiras para conseguir fazer a remoção do piso, do pó do piso. O Paulo vai fazer um teste aí para vocês conseguirem avaliar o alto poder de captação que nós temos desse tipo de fibra e também a ideia de evitar essa aspersão de micro-organismos no ambiente. Então, essa é a ideia. Dá para ver, será? Ó, aqui foi a parte que não foi colocada no piso e aqui foi. Ó. Provavelmente esse cabelo aqui não é meu, mas capta muito bem o pó. E sujidades que não estão aderidas. Então, é uma ótima opção para essas áreas, para esses segmentos. Né? Então, basicamente, os equipamentos, um deles é o Trapmaster. Temos mops também, mas esse mop é um mop microfibra. Né? Ele tem a capacidade de captar o pó também, sem evitar aspersão no ambiente, né? Diferente daquele mop pó mais tradicional. O legal dele também é que ele tem essa codificação por cor. Então, a gente tem vários tipos de cores, amarelo, azul, vermelho, verde. E isso é legal para a gente conseguir definir uma coloração para cada tipo de ambiente e evitar contaminação cruzada, tá? Então, é uma opção que a gente tem também. Temos os panos de microfibra, que são muito interessantes também para remoção de pó, e eles não deixam particulados na superfície, né? O que a gente às vezes acaba percebendo muito aqueles panos de algodão, que às vezes soltam particulado e pode ficar no ambiente. O pano de microfibra ele acaba não tendo essa característica, e para remoção de pó ele é muito interessante. E também temos vários tipos de opção de cor desse tipo de pano, né? E ali no slide vocês conseguem ver também uma pá coletora com uma vassoura. Por que a gente colocou isso no slide? Porque depois da remoção do pó, aquelas sujidades que estão mais soltas ali, a gente consegue fazer a captação dela, tirar, removê-la do piso, o recolhimento daquele tipo de sujidade com uma vassoura e com uma pá. Né? Então, não para varrer todo o estabelecimento, mas o final daquela sujidade que eu captei ao longo do salão, eu consigo remover com uma pá, coletora e uma vassoura. Continuando no processo, basicamente, a remoção de pó é isso, né? A gente vai usar isso para área de salões, recepções, caixas, área de lounges e tudo mais. Mas também a gente tem a parte, os outros 2 processos, né? Que é a parte de higienização úmida. A gente pode fazer isso de 2 formas. Ou através da nebulização, ou através da higienização úmida. Quais são as diferenças desses processos? Por que a gente pode optar por um ou por outro? No caso da nebulização, é um processo que, querendo ou não, a gente consegue aspergir mais produto químico para várias áreas. O processo ele garante uma efetividade maior, né? Quando eu vou fazer o processo de nebulização, eu consigo fazer isso de forma mais rápida do que uma higienização úmida tradicional. Então, eu consigo, além de fazer isso de forma mais rápida, atingir mais superfícies. E qual é a característica desse tipo de processo? É que a nebulização ela gera micropartículas de produtos químicos no ambiente. Né? Não chega a ser uma neve, uma fumaça, mas chega a ser micropartículas que vão deixar a superfície visivelmente úmida. E por deixar a superfície visivelmente úmida, eu tenho o tempo de contato do produto, né? A ação do produto naquela superfície, logo eu vou ter a função que eu preciso, tanto de limpeza como de desinfecção. E como tem que ser esse processo? Sempre das áreas mais altas também para as áreas mais baixas. E como vocês podem ver nas fotos também, esse processo ele requer alguns tipos de EPIs que muitas vezes a gente não está acostumado nos processos de higienizações mais tradicionais. Então, por que é importante esse tipo de equipamento de proteção, né? Que é, no caso, máscara com filtros
contra vapores químicos, um de tie-back para evitar com que o produto tenha contato com alguma parte da pele, né, da derme, as luvas de proteção, bota. Por que isso é importante nesse processo? Porque como eu faço a aspersão de micropartículas de produto, eu corro o risco realmente de talvez ter contato com os olhos, né, inalar esse produto químico, né, ter contato com alguma parte do meu corpo, né, da minha derme. Então, é muito importante no processo de nebulização se paramentar dessa forma com que estamos mostrando na foto, né? Então, isso é um dos pontos de nebulização. E o importante também, não ter pessoas no local quando você estiver fazendo esse processo, né, para evitar aí os riscos de algum tipo de irritabilidade por causa do produto. E uma outra coisa que é muito importante, né, e eu acho que a gente já, na verdade, ressaltou isso em outras lives, e voltamos a reafirmar esse tipo de processo aqui nessa live, que não adianta somente eu nebulizar superfícies, eu tenho que finalizar, né? O que é esse processo de finalização? Utilizar um pano de microfibra, você vai querer mostrar, Paulo? Um pano de microfibra, né? E fazer o que a gente chama de uniformização do produto químico, para que o produto realmente ele tenha contato em toda a superfície e o arraste da sujidade através desse movimento, né? Então, basicamente, o Paulo vai mostrar, acho que ali fica mais perto de vocês conseguirem verificar, o movimento que ele vai fazer, mas basicamente você tem que fazer o que a gente chama de movimento unidirecional. Acho que é aqui. Ó, aqui, na verdade, eu estou simulando aquilo que a nebulização vai fazer, né? Ela vai criar uma umidade aqui, ó. Claro, com gotas bem menores, né? E o que acontece? Se eu tenho sujidade aqui, eu preciso fazer esse tipo de arraste. O que as pessoas estão acostumadas é fazer esse tipo de movimento. Circular. Nesse movimento circular, ele, na verdade, o que ele vai proporcionar? Ele vai voltar com a sujidade no mesmo local. Voltar com a bactéria no mesmo local. Então, inclusive nos vídeos que a gente faz, né? Essa frase aí, quem realmente gosta de falar muito é a Aline, né? Movimentos unidirecionais. Movimentos unidirecionais. Que, na verdade, é um movimento que se aprende na área hospitalar quando você vai fazer uma higienização em superfície na área hospitalar. Mas que, na verdade, não é só na área hospitalar, deveria ser usado em todas as áreas, né? Que é aquele movimento, ou que você vai fazer isso aqui, ó, arrastar, levar, não é assim, ó. Não é vai bem. Não é vai bem. É esse aqui, ó. Ou você vai fazer esse movimento de arraste. De arraste. Então, o que você está fazendo? Você está fazendo com que a sujidade fique aqui na superfície do pano, ou descartável, ou pano de microfibra. Então, isso aqui é um movimento interessante. E muita gente, por que a gente está insistindo nisso? Não existe às vezes você vê vídeos na internet fazendo uma nebulização e a pessoa entrega aquela superfície sem fazer nenhum arrasto da sujidade, principalmente nas áreas de contato. Então, isso não é quando você está fazendo a limpeza com a desinfecção, né? Que é esse caso. Na verdade, nós estamos falando do processo 2 em 1. Usar um limpador e um desinfetante ao mesmo tempo. Então, se eu nebulizo, eu parto do princípio que a superfície ela também está suja, além de estar com carga microbiológica, ela também está suja. Então, não adianta eu nebulizar, pulverizar o produto, ele vai entrar em contato com a superfície e vai ficar produto junto com sujidade. Se eu não fizer esse arraste, aquela sujidade, aquele produto vai continuar na superfície. Então, é muito importante esse processo de uniformização e arraste da sujidade. Sempre lembrando, pessoal, que esse processo de arraste e uniformização da superfície é realizado após o tempo de contato do produto. Então, cada produto vai ter o seu tempo de contato para fazer a desinfecção das superfícies e aí você vem com o processo de uniformização e arraste na superfície. E, basicamente, os produtos que nós utilizamos, né, nesse processo de nebulização são os que nós colocamos aí na apresentação,
Clean by Perox, Perox 4D e DMQ. Nas diluições Clean by Perox 1:40, Perox 4D 1:100 e DMQ 1:50. Nessas diluições, os produtos já têm a efetividade bactericida, né? Efetividade de limpeza e bactericida. E os equipamentos que eu vou praticamente utilizar nesses processos, nós estamos colocando aí, eu posso usar um nebulizador, posso utilizar um pulverizador, né? E posso usar, na verdade, devo usar os panos de microfibra ou panos descartáveis para conseguir fazer esse processo de finalização, né? Que é a uniformização do produto e a arraste da sujidade. Então, basicamente, o processo de nebulização, ele adquire esse formato para eu conseguir ter uma higienização efetiva dentro do estabelecimento. E uma coisa que eu acho que é interessante a gente comentar, eu vou voltar um pouquinho o slide na parte de produto. Nós temos 3 opções aí de produto, que no caso o Clean by Perox, a base de peróxido de hidrogênio. Então, como esse tipo de ativo ele vai agir na bactéria? Através de oxidação. Então, pensando numa bactéria, né, ou num vírus, né, esses micro-organismos de uma forma geral, eles estão formados por uma camada protetora lipoproteica, que é de lipídio, gordura, né, e proteína. Como os ativos oxidantes, né, os peróxidos de hidrogênio, o hipoclorito de sódio, o ácido peracético, inclusive, ele consegue agir nesse tipo de micro-organismo através da oxidação das ligações químicas, né, dos lipídios, né, das proteínas, fazendo com que isso torne-se pequenos pedaços que vão ser solúveis, né, em água, e eu consigo espalhar todo o material genético do vírus, da bactéria, aí, conseguindo eliminar dessa forma. O peróxido 4D também, ele tem o peróxido de hidrogênio que vai agir dessa mesma forma, mas também na formulação dele tem quaternário, de amônio de 5ª geração. Como o quaternário funciona? Através de uma desnaturação das proteínas, né, que tem nessa camada lipoproteica da bactéria, dos vírus e tudo mais. Como é essa desnaturação? É como se fosse um enrijecimento dessa camada, e naturalmente a bactéria ela vai se movimentar. A partir do momento que ela se movimenta, a gente acaba rompendo essa bactéria ao meio e todo o material genético ele é espalhado. Então, basicamente, ele vai agir através de oxidação, o peróxido 4D vai agir através de oxidação e desnaturação. E o DMQ, ele é a base de quaternário de 5ª geração, mais biguanida polimérica, e esses 2 ativos têm a característica de desnaturação da camada lipoproteica dos micro-organismos de uma forma geral. Tá? Falamos, então, do processo de nebulização, mas eu posso fazer um processo de higienização úmida também dentro do meu estabelecimento. E o processo de higienização úmida é muito parecido com o processo de nebulização. A única diferença é que eu vou, inicialmente, pulverizar, utilizar um pulverizador tradicional, né? Pulverizar esse produto num pano, né? E fazer o processo de limpeza e arraste da sujidade com os movimentos que nós mencionamos aí, que são unidirecionais, né? Para conseguir fazer o arraste dessa sujidade. E sempre ele deve ser realizado também das áreas mais altas para as áreas mais baixas, para eu conseguir realmente ter um processo mais efetivo de higienização. Os produtos que nós indicaremos aí para esse tipo de higienização úmida são Clean by Perox, Perox 4D, DMQ, os mesmos indicados para nebulização, né, nas diluições que eles são desinfetantes, e nós incluímos ainda o White Perox 4D, né, que são panos umedecidos com a solução do produto, Perox 4D, tá? Então, no caso dos panos, né, eu utilizo ele para fazer a limpeza e a desinfecção da superfície, e esse pano ele pode ser descartável posteriormente. Então, para essas limpezas que eu preciso fazer mais rapidamente, de forma ágil, inclusive que a gente vai falar no decorrer desse treinamento, o White Perox 4D é uma excelente opção para vocês usarem aí para essas limpezas mais rápidas, né? Que você não tem muito tempo para executar. Então, é um formato de produto muito adequado para esse tipo de higienização. E os equipamentos que eu vou utilizar basicamente na higienização úmida são os pulverizadores tradicionais, né? Que nem a gente mostrou aqui. Pode ser um pulverizador pressurizado também, ele vai me dar um pouco mais de produtividade. E vou usar panos de microfibra, né? Pode ser codificados por cor, para evitar realmente a contaminação cruzada de uma área que tem mais carga orgânica, mais contaminação em relação a outras. E eu posso usar também o que a gente chama de TNT, que é tecido não tecido, para fazer esses processos de higienização.
Não, adenda ali. Claro. A questão também da codificação por cores, né? Não é só a questão da parte de setorização, mas também a gente pode fazer a questão, por exemplo, uma cor para pó e outra cor para fazer a higienização úmida no mesmo local. Então, além da parte de setorização, a gente pode estar adaptando essa questão para pó, processo de seco e úmido. Então, basicamente, nós falamos sobre nebulização e higienização úmida de superfícies de alto contato, basicamente. E agora a gente queria entrar num ponto específico que é piso. Então, a gente tem dois tipos de processo também, que é a limpeza úmida ou molhada. Qual é a diferença de um e de outro? A limpeza úmida é quando o nível de sujidade no piso ele não é muito elevado. Então, a gente pulveriza o produto no mop, e o mop que nós usamos também para isso pode ser um mop como esse daqui, que ele é para pó e úmido, tá? Eu consigo fazer o processo de limpeza sem aquela elevada quantidade de umidade na superfície. Só que a gente também, muitas vezes, dependendo do nível de sujidade da carga orgânica, eu tenho que fazer uma lavação do piso. E isso é designado como uma limpeza molhada. Eu preciso ter uma quantidade maior de solução para conseguir ter mais efetividade de limpeza, preciso ter uma ação mecânica mais efetiva e preciso fazer o enxágue nesse processo, né? Para fazer o arraste de sujidade, né? E o arraste de produto que eu usei naquele processo. Para limpeza úmida, os produtos que nós indicamos são os mesmos que nós indicamos para o processo de nebulização, mas como eu estou falando de piso, eu não preciso fazer uma desinfecção de piso. Inclusive, no Manual de Higiene e Limpeza Hospitalar da Anvisa, ele menciona a questão de desinfecção mesmo de pisos, que as IRAs, né, que as infecções relacionadas à assistência à saúde, né, nas áreas de assistência à saúde, elas não mostram que não tem relação a desinfecção do piso com essas IRAs. Então, basicamente, na área hospitalar, não tem necessidade de fazer desinfecção de pisos. O que eles fazem é um processo de limpeza, para remoção de carga orgânica. Então, se eu pensar numa questão de um restaurante, eu também não preciso fazer desinfecção, eu preciso fazer limpeza. E a limpeza úmida que podemos fazer aí é com os 3 produtos, Clean by Perox, Perox 4D e DMQ, né? Em diluições mais elevadas, no caso do Clean by Perox 1 para 100, Perox 4D 1 para 250 e DMQ 1 para 100. Só para voltar aqui na parte, esse é um capítulo muito interessante quando a gente fala em piso, né? A gente está tendo muita procura aí de, eu quero desempetar o piso da loja, do shopping. Primeiro, mas por que desempetar? Não, porque se cair uma chave, a pessoa vai pegar essa chave na mão, ela se contaminou porque o piso está contaminado. Mas, primeiro, qualquer coisa que caia no piso, você tem que fazer o quê? Imediatamente higienizar a mão, por isso que tem que ter dispensers para álcool gel, espuma séptica, para o quê? Você higienizar a mão e higienizar aquele objeto, caso o objeto não seja alguma coisa que você tem que descartar, porque tem coisas que você caiu, você tem que descartar. Então, o que significa isso? Que às vezes o pessoal está, às vezes até estou achando um pouco estranho, né? Às vezes a pessoa não tenha um controle remoto, teria que ser higienizado, e às vezes o pessoal não higieniza um controle remoto, higieniza o piso. Controle remoto, todo mundo está tocando. Né? Então, autocontato, higienização, baixíssimo contato, porque não há limpeza. Então, as pessoas estão trocando um pouco isso. Então, autocontato, um cardápio, baixo contato com as pessoas em mão, um piso. O piso tem contato, tem muita sujidade, mas não tem contato com as mãos, dificilmente. Quando tem que higienizar a mão e o objeto que caiu ou descartar aquilo que caiu. Sim. E basicamente os equipamentos usados nesse processo, nós indicamos mais atualmente um mop plano, né, de microfibra para eu conseguir fazer o processo de higienização mais eficaz. Para limpeza molhada, a gente indicou alguns produtos aí, Yellow Pine até 1 para 400, NF Cleaner até 1 para 300, né? E o SureStep também nós colocamos nessa apresentação, que é nosso detergente enzimático para piso, que tem agora também a certificação verde, né? O selo ABNT,
que é bem interessante para vocês usarem dentro da área de cozinhas também, dentro da área no piso dos buffets, que ele tem uma eficiência muito elevada no processo de limpeza molhada. Os acessórios que você pode usar nesse processo de limpeza molhada, pode fazer isso manualmente, né, com cabo LT, uma fibra de limpeza, escovas, e finalizar com um rodo, ou vocês podem utilizar isso de uma forma mais automática, né, com máquinas, e daí a gente selecionou 2 máquinas aí, uma conservadora, né, uma máquina lavadora que succiona também a solução que a gente relacionou aí no slide, na apresentação. Só para voltar para ter uma ideia, né, o NF Cleaner, ele é um limpador, um detergente desengordurante voltado para lavadoras automáticas, né, principalmente porque ele é baixa esfumação. Né? Então, quando você quer ter baixa esfumação, você pode usar o NF Cleaner numa lavadora automática, ou manual também. O Yellow já é aquele tradicional detergente desengordurante que tem um grau de esfumação maior. E aí a gente também tem agora a solução para pisos, que é realmente um produto enzimático, né? Sim. Que, na verdade, um produto enzimático não necessita de água para enxaguar. Por isso que ele ganhou também o selo de sustentabilidade. Então, pessoal, nós temos 3 opções aí para pisos de áreas onde tem um excesso de matéria orgânica, gordura animal e vegetal, que é muito comum na área de restaurantes, né? E bares. Sim, ok. E falando, né, a ideia é assim, terminamos o salão, né, porque nós falamos de remoção de pó, falamos de nebulização, higienização úmida, né, a limpeza de pisos de uma forma um pouco diferente. Nós vamos entrar agora na parte de higienização de sanitários, que os processos são muito semelhantes, né, ao que a gente viu anteriormente, só que sanitário, antes da abertura do estabelecimento, é muito importante você fazer a lavação, porque é uma área também com um nível de sujidade orgânica muito elevado. Então, você tem que fazer esfregação mesmo, ação mecânica, ou usar um detergente para conseguir remover toda essa carga orgânica que existe dentro desses ambientes, né? Então, basicamente, a lavação ela tem que começar das áreas mais críticas, das áreas menos críticas para as áreas mais críticas. Eu acho que no slide está ao contrário, mas são das áreas menos críticas para as mais críticas. Então, eu começaria, por exemplo, no lavatório ali, na torneira da pia, e finalizaria, por exemplo, num assento do vaso sanitário, né, nessas áreas que tem mais contaminação, para evitar com que eu leve contaminação cruzada de um ponto para o outro. E fazendo esse processo de lavação, qual é a ideia? Quais são os produtos que nós estamos utilizando para esse tipo de limpeza dentro dos sanitários, dos banheiros? Yellowpine, diluição até 1:400, né? Que daí ele já tem um solvente ou terpeno de pinho, que já vai dar essa característica mais de um odor, de uma fragrância de pinho no ambiente. A diluição vai até 1:400. Mas nós também temos o NF Cleaner, uma diluição de até 1:300, né? E além do processo de lavação, o enxágue, né, depois para tirar a carga orgânica, o produto da superfície, nós temos que fazer o processo de desinfecção, principalmente nas superfícies de alto contato. Então, eu vou fazer a higienização de maçanetas de porta, descargas de vaso sanitário, acionamento da descarga do vaso sanitário, assento do vaso, a parte de mictórios, né? Principalmente tudo que tiver alto contato com as mãos, né, ou com alguma parte do corpo ali, né, no sanitário, é importante eu fazer posteriormente esse processo de desinfecção, né? E como eu posso fazer esse processo? Das 2 formas que nós mencionamos antes, ou através do processo de nebulização, ou através da higienização úmida, né? Então, são 2 processos que eu consigo usar aí na desinfecção dessas superfícies. E os produtos que nós indicamos para desinfecção são os mesmos que nós estamos falando até agora, né? Clean by Perox, Perox 4D e DMQ. Se eu quiser optar por produtos que não tenham fragrância nessa operação, mas vamos supor que é um sanitário, na verdade é um sanitário. Quero promover um perfume, uma fragrância de autofixação, explosão nesse ambiente. Então, assim, eu tenho as opções dos nossos desinfetantes perfumados, que é o LDN10, o Marine Fresh, o MCD50, que é um lançamento que nós tivemos agora, né, recente. Temos o MLD Floral, o NEBC, então são tipos de desinfetantes que eu consigo usar para promover uma fragrância para esse ambiente aí.
É interessante também, né, para quem já conhece a Esparta, né, a gente tem um lema aqui que é mudando a cultura, simplificando a limpeza, né? E basicamente o que a gente está fazendo aqui, né, é uma mudança de cultura, né? E ao mesmo tempo, o que é simplificar a limpeza? Resumindo, o que a gente pode perceber, não entrando na parte de cozinhas, na parte de manipulação do alimento, mas na parte restante, se você analisar com 2 produtos, você faz uma limpeza e uma higienização. Nós estamos falando aí, de repente, de por exemplo, um NF Cleaner e um Perox 4D. Praticamente o NF Cleaner vai fazer toda a limpeza mais lavagem pesada e o Perox 4D vai fazer a limpeza com desinfecção. Basicamente, mas eu quero ter um perfume, então eu posso, de repente, ter um desinfetante perfumado para sanitários. Então, hoje, a ideia, ou posso pegar o Perox 4D e não ter o DMQ, não tem problema. Ou ter o Purified Perox, não tem problema. A questão é que é muito simples. Com 2, no máximo 3 produtos, você deixa um ambiente seguro, não é só para o Covid, para bactérias que são, às vezes, até mais resistentes para serem eliminadas que os vírus. São mais resistentes. Então, na verdade, hoje, a gente quer simplificar, mas fazer com que a higienização tenha qualidade. Okay? De produto, procedimento, equipamento, né? Essa é a ideia. Então, nós falamos de todo o processo de higienização antes da abertura, né, do estabelecimento. E durante o funcionamento? Quais são os processos, os procedimentos, os cuidados que eu devo ter para evitar realmente contaminações, né? Deixar o ambiente, né, seguro ainda para o cliente e para os colaboradores, né, que estão nesses ambientes. Os processos que nós indicamos, basicamente, a higienização constante, né? Próximo slide, deixou. Pronto. A higienização constante das superfícies mais tocadas pelo cliente, né? Então, mesas, cadeiras, bancos, mobílias em geral, a parte de cardápios, né, que é muito importante, a frequente higienização, porque é uma superfície altamente tocada, máquinas de cartão de crédito, a parte de buffet, todas essas áreas, elas requerem um procedimento, um processo de higienização mais frequente, né? Então, basicamente, eu tenho que fazer isso sempre, a cada troca de cliente, para que eu garanta que realmente aquela superfície ela estará higienizada, né, e que eu garanta também essa segurança para o cliente final, né. Fora a parte de higienização de dentro do salão, né, nas superfícies mais tocadas pelos clientes, tem a parte de higienização dos sanitários. Então, basicamente, hoje, a higienização dos sanitários também, durante o funcionamento, ela tem que ser basicamente feita com uma frequência muito elevada, principalmente nas superfícies de contato, né? Então, aí, nós estamos sugerindo 3 vezes ao dia, o mínimo de vezes que você vai fazer esse processo de higienização das superfícies mais tocadas pelos clientes, né? Fora o processo de higienização também que é feito antes da abertura e no fechamento do estabelecimento, né? Que daí é mais aquela lavação, um processo mais de limpeza pesado. Mas durante o funcionamento, o ideal é que sempre seja feita uma limpeza e uma desinfecção das superfícies de contato. E daí os produtos mencionados como desinfetantes, eles podem auxiliá-los aí nesse processo de higienização. E uma outra informação que nós achamos interessante mencionar para vocês hoje é que, devido a tudo que aconteceu, né, essa pandemia, né, esse novo vírus, que nós estamos, na verdade, tendo que aprender a conviver com ele, nós começamos a usar muito o processo de delivery, né? Então, como que realmente a gente vai garantir, como estabelecimento ele vai conseguir garantir que o alimento está chegando de forma segura para o cliente? Então, o processo de higienização desses veículos, ele também é muito importante. Então, basicamente, a higienização dos baús, dessas mochilas térmicas, ela tem que ser feita com muita frequência. Sempre quando houver o retorno do motorista ao estabelecimento, ela tem que ser feita, né? E a gente sabe que é uma limpeza que tem que ser feita de forma muito rápida. E daí, por exemplo, um Wipes Perox 4D é uma opção muito interessante para esse tipo de processo, porque a gente precisa de rapidez, né? Então, eu já consigo fazer a limpeza e desinfecção do baú,
dessas mochilas térmicas, né? E fora o processo de higienização do veículo em si, é muito importante que o motorista, né, ele tenha acesso a espumas antissépticas, álcool gel 70% para fazer essa asepsia das mãos, né? A cada vez que ele tiver contato com algum cliente, para realmente garantir que não terá propagação desses micro-organismos, né? Desse novo vírus para o cliente, porque a higienização das mãos também é fundamental nesse momento que nós estamos vivendo. E a opção que nós temos é o Express Gel, né? Que é o álcool gel 70%, e a espuma antisséptica, que é álcool com biguanida. E nós temos a opção de bolso, né, que nós chamamos, né, que são embalagens menores. A do álcool gel são 90 gramas e a espuma antisséptica de 50 ml, para você conseguir fornecer aí para o motorista para fazer a higienização das mãos toda vez que ele tiver contato com um novo cliente, que é imprescindível, é muito importante, não só para esse momento que nós estamos vivendo, né, mas sempre, né, a gente sempre ter essa cultura de higienização das mãos para a gente evitar a propagação de contaminação, até porque existem estudos, né, da OMS que fala que 1/3 da população mundial adoece por causa de DTAs, que são doenças transmitidas por alimentos. Né, e essas doenças a gente sabe que essas doenças elas acontecem devido à fabricação, à manipulação do alimento em si e à falta de higienização. Então, é muito importante a gente citar isso e começar a realmente mudar essa cultura de higienização. E acredito que essas eram as informações que nós queríamos passar para vocês hoje. Então, acho que a gente falou um global aí a respeito da área de serviços de alimentação. E agora a gente vai ter alguns recados finais aí, antes de entrar na parte de perguntas e respostas. Bom, pessoal, primeiro eu quero realmente agradecer aí a atenção de todos, né? A gente vai daqui a pouco fazer a abertura para as perguntas. Mas, para vocês terem uma ideia, né, hoje, essa live, como as outras que a gente já fez aqui na Esparta, elas estão no nosso site. Nós temos uma página onde nós abrimos ali uma área que é o Covid-19, que tem basicamente tudo que a gente está apresentando ao longo desses 3 meses aí da pandemia, né? E, fora isso, vídeos, né, dados, todas as matérias que a gente produziu aí durante esses 3 meses. Nós também estamos na rede social, Facebook, Instagram, e tem uma grande novidade hoje, né, que a gente lançou um vídeo de procedimentos de higienização em bares e restaurantes. Né? Todo esse vídeo, tudo que vocês viram aqui na live vai ter no vídeo um resumo, né? Que didaticamente falando interessante, e você vai poder colocar isso no seu smartphone, você vai colocar isso no computador, vai mandar em WhatsApp, né? E-mail marketing. Hoje, no e-mail marketing, a gente também tem esse tipo de e-mail aí nos canais de vendas, e é interessante que vai ter basicamente tudo que a gente falou na live. Então, curtam bastante aí nossa página no Instagram, Facebook, LinkedIn. Né? A gente tem hoje, não só esse material que a gente lançou mais em restaurantes, mas a gente já tem o primeiro vídeo que a gente lançou, foi da área de veículos e transporte, ônibus, van e tal. Depois nós lançamos um vídeo de lojas, né, que é comércio, né, que é aberto, né, como material de construção, loja de tinta e tal. A gente lançou o de clínicas e hoje nós estamos lançando o de bares e restaurantes. E nas próximas semanas tem de hotel também, nós lançamos. E nós temos aí agora, nas próximas semanas, mais alguns vídeos desse que fala sobre processos de higienização, né, em tempos de pandemia, ok?